Olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje nós vamos falar sobre remoção biológica de nitrogênio por processos de lodos ativados. Só que hoje nós vamos falar sobre a desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono. Então, o que acontece? Nós já falamos em vídeos anteriores sobre desnitrificação pré-anóxica, desnitrificação pós-anóxica sem fonte externa de carbono, e hoje nós vamos falar sobre a teoria da desnitrificação pós-anóxica, só que agora nós vamos introduzir um novo conceito. Que conceito que é esse? É o operar o processo de desnitrificação pós-anóxica com uma fonte externa de carbono. Então, nós vamos falar um pouco sobre a teoria de desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono. Lembrando que quando nós queremos fazer ou operar o processo de desnitrificação em um sistema de lodos ativados, nós temos e podemos fazê-lo por meio de desnitrificação pré-anóxica e por desnitrificação pós-anóxica. A desnitrificação pré-anóxica nós já falamos em vídeos anteriores. E na desnitrificação pós-anóxica, nós temos duas modalidades: sem fonte externa de carbono e com fonte externa de carbono. O que nós vamos fazer nesse vídeo? Nós vamos falar sobre a desnitrificação pós-anóxica, só que agora nós vamos empregar um conceito utilizando uma fonte externa de carbono. Mas vocês vão observar que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês que, na verdade, a desnitrificação pós-anóxica com uma fonte externa de carbono, ela não trabalha de forma isolada. Ela vai trabalhar também em conjunto com a desnitrificação pós-anóxica sem fonte externa de carbono. Eu não consigo separar uma da outra. Nós vamos comentar com vocês, e justamente por conta esse vídeo nós estamos discutindo a teoria da desnitrificação pós-anóxica. Então nós vamos comentar que, na verdade, eu não consigo ter processos independentes. Eu consigo operar a desnitrificação pós-anóxica sem fonte de carbono, mas quando nós empregamos a desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono, eu não consigo operá-la de forma isolada. Então, esse é o conceito que nós vamos querer mostrar para vocês hoje. Lembrando, o que eu preciso num processo de desnitrificação? E no caso, o nosso objetivo específico é falarmos sobre a desnitrificação pós-anóxica. Nós precisamos de uma condição anóxica, ou seja, ausência de oxigênio dissolvido no tanque de aeração, e a presença de nitrato como aceptor de elétrons. Esse é um processo biológico conduzido por micro-organismos heterotróficos, e nós precisamos de uma presença de uma matéria orgânica biodegradável. Então, o que acontece? Pegando todos esses conceitos, nós justificamos a desnitrificação pré-anóxica. Lembrando que nós precisamos de uma fonte de carbono, essa fonte de carbono está presente no esgoto bruto afluente ao tanque de aeração, e aí nós colocamos um reciclo, nós reciclamos o nitrato proveniente do reator aeróbio de volta para o início do processo, de modo que ele possa ser introduzido no reator pré-anóxico. E nós vimos que a desnitrificação pré-anóxica ela requer taxas de recirculação interna para retornar o nitrato para o reator pré-anóxico da ordem de 1 a 3. E aí nós comentamos e vimos que, como eu preciso de uma fonte de carbono, é um processo conduzido por micro-organismos heterotróficos. Da onde vem essa fonte de carbono? Ela vem da matéria orgânica biodegradável presente no esgoto bruto. E aí nós vimos que a desnitrificação pré-anóxica ela consegue trabalhar de forma razoável e adequada, produzindo um efluente com concentração de nitrato em torno de 10 miligramas por litro. É difícil conseguir valores menores porque eu preciso de recirculações muito altas. E aí, quando eu quero, na verdade, reduzir as concentrações de nitrato no efluente final para valores menores do que 10 miligramas por litro, nós operamos a desnitrificação pós-anóxica em conjunto com a desnitrificação pré-anóxica. Em sistemas pós-anóxicos, nós já mostramos num vídeo anterior que eu tenho a redução do nitrato a N2, só que nós também precisamos de uma fonte de carbono. E uma das fontes de carbono que nós podemos empregar é a degradação por respiração endógena do material celular presente no reator pós-anóxico. Ou seja, o material celular ele serve como fonte de carbono. Por isso que ele é dito desnitrificação pós-anóxica sem uma fonte externa de carbono. E aí nós conseguimos operar o processo de desnitrificação pós-anóxica. O que acontece? Qual que é a vantagem do reator pré-anóxico em relação ao pós-anóxico?
O reator pré-anóxico, normalmente nós conseguimos taxas de desnitrificação específica mais altas. Elas variam de 0,05 a 0,15 gramas de nitrato por grama de sólidos SSV por dia. Em reatores pós-anóxicos sem fonte externa de carbono, essa taxa de desnitrificação ela é muito menor. Ela é de 0,01 até 0,04 gramas de nitrato por gramas de sólidos por dia, o que é muito baixo. Por isso que me justifica a desnitrificação pré-anóxica, porque eu consigo reduzir bastante carga de nitrato. E aí uma carga menor de nitrato fica disponível para desnitrificação pós-anóxica. Aí vem a pergunta, então por que se justifica eu operar a desnitrificação pós-anóxica com uma fonte externa de carbono? O que está acontecendo? Vamos lembrar, a nossa matéria orgânica biodegradável presente no esgoto bruto, ela foi praticamente inteiramente removida no reator aeróbio. Eu não tenho essa matéria orgânica aqui. Essa matéria orgânica, quando eu estou operando a desnitrificação pós-anóxica, ela advém no caso da degradação de matéria celular, ou seja, é oriunda da respiração endógena, ou seja, é a desnitrificação pós-anóxica sem uma fonte externa de carbono. Mas eu posso colocar uma fonte externa de carbono, um material biodegradável. Por exemplo, eu posso colocar metanol. Os norte-americanos, utilizam muito desnitrificação pós-anóxica com adição de metanol, porque eles têm metanol em grande quantidade produzido no país. É relativamente barato. Nós podemos utilizar etanol também. Ou seja, eu preciso de alguma fonte de carbono e essa fonte de carbono tem que ser facilmente biodegradável. Posso usar metanol, posso usar etanol, diferentes fontes externas de carbono. Mas qual que é a vantagem disso? Pois é, a vantagem é que a desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono, eu consigo trabalhar com taxas de desnitrificação específica muito maiores quando comparado em reatores pós-anóxicos sem fonte externa de carbono. Sem fonte externa de carbono, eu consigo trabalhar de 0,01 a 0,04 gramas de sólidos, gramas de nitrato por gramas de sólidos por dia. No entanto, com a desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono, eu posso atingir valores de 0,1 até 0,5 gramas de nitrato por gramas de sólidos por dia. São muito maiores. Isso faz com que o tamanho do reator pós-anóxico fique muito pequeno, fique muito menor. Então, torna-se, sem sombra de dúvida, altamente econômico eu utilizar a desnitrificação pós-anóxica com uma fonte externa de carbono, especialmente quando, por força de legislação, por força de reuso, eu preciso ter uma concentração muito baixa de nitrogênio no efluente final. Lembrando que essas taxas de desnitrificação específica, elas dependem fortemente do tipo de substrato. O metanol, por exemplo, consegue atingir valores de taxas de desnitrificação específica de 0,1 até 0,25 gramas de nitrato por gramas de sólidos por dia. O etanol consegue trabalhar de 0,2 até 0,5, são taxas inclusive muito maiores, o que torna muito atrativo o etanol como substrato, como fonte externa de carbono. Bom, então o que acontece? Como é que eu posso resolver esse meu problema? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Vamos tentar gerar primeiro uma equação geral e aí depois nós vamos tentar entender o que eu preciso para poder fazer esse dimensionamento do reator pós-anóxico. Então vamos pegar no nosso reator pós-anóxico, façamos um balanço de massa para o nitrato, para o reator pós-anóxico e vamos tentar gerar uma equação que me permita identificar os termos que sejam relevantes. Então, fazendo um balanço de massa somente para o reator pós-anóxico, nós temos que uma taxa de variação, a taxa da variação da massa do nitrato no volume de controle tem que ser igual a todas as entradas de nitrato, menos todas as taxas de saída de nitrato, mais ou menos os termos que estejam associados com aparecimento, com destruição de nitrato no volume de controle. Bom, como é que nós podemos escrever a entrada? A entrada de nitrato neste reator advém da onde? Do reator aeróbio. Quanto que é esta vazão? Q mais QR. E ela vai trazer uma concentração de nitrato no efluente do reator aeróbio, um NO3 aeróbio. Eu tenho uma saída, eu tenho um Q mais QR vezes uma concentração de nitrato que eu vou impor no meu efluente final, no meu efluente tratado. Lembra que como nós dimensionamos, em tese nós já devemos ter dimensionado o meu reator pré-anóxico, eu conheço essa concentração de nitrato
Eu estabeleci uma concentração de nitrato no efluente do reator aeróbio, então ela é conhecida. Então, Q mais QR é uma vazão conhecida, a concentração de nitrato no efluente do reator aeróbio e no efluente do reator pós-anóxico também são conhecidas, então esses termos são conhecidos. Só que agora, vamos pensar, quais são as transformações que o nitrato vai sofrer nesse reator pós-anóxico? Aí é que nós temos que levar em consideração dois termos. Nós temos uma taxa de destruição do nitrato que de fato vai acontecer por conta da respiração endógena. Por quê? Porque ela vai acontecer inerente, eu querendo ou não, porque eu tenho material celular disponível para ser utilizado como fonte de carbono. É a respiração endógena. Ela vai acontecer. Ou seja, vai acontecer parte desse nitrato, ele vai ser reduzido a N2 por conta de uma fonte de carbono que é a própria respiração endógena, ou seja, é uma taxa de desnitrificação específica que vai acontecer admitindo que eu não tenha essa fonte externa de carbono. É uma taxa. Só que eu tenho outra. Eu tenho uma outra taxa que será oriunda da degradação, da redução do nitrato a N2, só que agora consumindo uma fonte externa de carbono. Eu coloquei aqui uma setinha e um S. Pode ser etanol, pode ser metanol, seja o que for. É uma fonte externa de carbono. Então eu tenho uma outra taxa que eu indiquei como sendo um DMNO3DT. Eu coloquei pós aqui para identificar que é pós-anóxico, só que está associado a uma concentração de um substrato S que eu estou adicionando externamente. E esse segundo termo, ela advém da ocorrência da respiração endógena também no meu reator pós-anóxico. Então eu tenho dois termos, não apenas um. Bom, simplificações. Regime permanente, então a variação da massa de nitrato no meu volume de controle é igual a zero. E agora esta equação pode ser escrita desta forma. A soma desses dois termos, ou seja, a quantidade mássica de nitrato que vai ser reduzida a N2, ela na verdade é a soma de uma taxa mássica que vai ser reduzida devido à respiração endógena, mais devido à oxidação de um substrato que eu vou adicionar externamente. Isso naturalmente tem que ser igual às taxas de entrada e saída do reator. Bom, vamos trabalhar melhor essa expressão. Eu vou exprimir este termo, a somatória desses dois termos, como sendo uma taxa de degradação de nitrato por processos de desnitrificação em função do tempo. Para não evitar de escrever DMDT, D mais o outro DMDT, eu coloquei aqui um MNO3, tudo ele reduzido. Este termo é este termo e que necessariamente tem que ser igual à variação das taxas de entrada e saída de nitrato do reator. Lembrando, esta vazão é conhecida, a recirculação proveniente do decantador secundário é conhecida e ambas as concentrações de nitrato no efluente do reator aeróbio e no efluente do reator anóxico também são conhecidas. Então, esse termo ele é conhecido. Eu conheço. Então, esse termo é conhecido. Agora, o que acontece? Esse termo é conhecido, mas eu preciso conhecer este e eu preciso conhecer este. Agora, o que acontece? Essa taxa de variação da massa resultante da redução do nitrato a N2, nós temos dois termos. Qual que é o primeiro termo? É a ocorrência da desnitrificação devido ao processo de respiração endógena. Como é que eu escrevo a variação dessa massa de nitrato? Essa taxa de variação da massa de nitrato que é reduzida é uma taxa específica de desnitrificação associada à respiração endógena, vezes uma concentração de sólidos biológicos ativos, heterotróficos, vezes o volume do reator anóxico. Isso nós já vimos em vídeo anterior. Eu sempre comento, vou deixar o link na descrição deste vídeo, dos vídeos anteriores, então é necessário que, para maiores aprofundamentos, vocês assistam os vídeos anteriores. Isso aqui é conhecido e nós sabemos como calcular essa taxa de desnitrificação específica. Ela é função de um coeficiente de respiração endógena que vai acontecer no reator anóxico e esse coeficiente de respiração endógena no reator anóxico, ela é proporcionalmente 60% do coeficiente de respiração endógena devido a bactérias heterotróficas que acontecem no reator aeróbio. Mas esses coeficientes de respiração endógena, eles são conhecidos. Então, essa taxa de desnitrificação específica, ela é conhecida. Eu conheço.
Então, como é que eu posso calcular essa massa de nitrato reduzida devido à ocorrência da respiração endógena como fonte de carbono? É fácil. Isso aqui é 1 dividido por 2,02, vezes 0,6. O coeficiente de respiração endógena associado a heterotróficas, vezes uma concentração de sólidos biológicos ativos no meu reator, vezes o volume do reator anóxico. Então, essa taxa de nitrato, taxa máxima de nitrato, sendo reduzida por respiração endógena, ela de uma certa forma é conhecida. Nós já vimos isso antes. Inclusive, nós calculamos, fizemos um exercício anterior, onde nós mostramos o dimensionamento de um reator pós-anóxico operando somente com respiração endógena. Nós calculamos isso, nós sabemos fazer isso. Então, para nós, esse termo é conhecido. Ou seja, esta grandeza é conhecida. Só que agora, o que eu preciso? Eu preciso calcular agora uma taxa de variação da massa de nitrato associado à ocorrência da respiração, associado à ocorrência da desnitrificação devido à presença de um substrato externo que eu vou adicionar. E eu também vou escrever como sendo uma taxa de desnitrificação específica, só que agora está associado à presença de um substrato S, ou seja, a uma fonte externa de carbono, vezes uma concentração de sólidos biológicos ativos, heterotróficos, vezes o volume do reator anóxico. Só que agora eu preciso dar um jeito de calcular isto aqui, porque isto aqui por hora eu não conheço. Eu preciso dar um jeito de calcular isto aqui. E aí, para que a gente possa calcular isto aqui, agora a gente tem que prestar muita atenção, porque nós vamos fazer uma série de relações estequiométricas e essas relações estequiométricas precisam ficar muito bem claras. Mediante manipulação dessas relações estequiométricas, e isso para isso a gente tem que entender com muita clareza o que acontece no processo biológico, e mediante essas relações estequiométricas, eu vou chegar nessa taxa de desnitrificação específica. Então, a partir de agora, a gente tem que ter muito cuidado, prestar bastante atenção, de tal forma que a gente consiga mostrar com clareza como é que eu consigo chegar nessa taxa de desnitrificação específica. Então vamos pausadamente tentar explicar tudo o que acontece. Pois muito bem, quando eu tenho o processo de desnitrificação, utilizando uma fonte externa de carbono, o que vai acontecer? O nitrato vai ser reduzido a N2. E eu preciso de um substrato, eu preciso de uma fonte externa de carbono. Por que eu preciso? Porque lembrando que quem vai conduzir o processo de desnitrificação são micro-organismos heterotróficos, portanto, eles precisam de uma fonte externa de carbono. Qual é a minha fonte externa de carbono nesse caso? Eu vou admitir o etanol, cuja fórmula química é C2H5OH. Se você escrever esta reação estequiométrica, vocês vão observar que por uma certa quantidade de nitrato reduzido, o que eu preciso? Eu preciso de uma certa fonte de carbono. Eu preciso desta fonte de carbono, esta aqui. Mas vamos entender o que acontece. Lembrando o que eu tenho num processo biológico. Eu tenho matéria orgânica. Esta matéria orgânica vai ser oxidada a CO2 mais água e ela vai me gerar o quê? Energia. Esse processo nós chamamos de processo catabólico, catabolismo. Ou seja, esta fonte de carbono ela vai ser utilizada de tal forma que os micro-organismos consigam obter energia. Isso é catabolismo. Ou seja, eu vou comer uma maçã, eu vou comer uma banana, eu vou comer uma picanha porque eu preciso tirar desses elementos energia. Energia para que eu possa correr, para que eu possa fazer esportes, para que eu possa me divertir, para que eu possa dormir, para a manutenção dos meus processos vitais. Eu preciso de energia. Bom, só que se eu tenho matéria orgânica e agora eu tenho energia, o que vai acontecer? Eu vou me multiplicar, ou seja, perpetuação da espécie. Eu vou produzir novo material celular, eu vou produzir novos micro-organismos. Isso nós chamamos de anabolismo. Então veja que de posse de energia já obtida num processo de degradação de matéria orgânica, e agora o meu aceptor de elétrons é o nitrato, eu obtenho energia
e desta energia eu vou pegar mais uma fonte de carbono, de tal forma que eu possa produzir síntese celular, novos micro-organismos. E aí lembrando que esses micro-organismos são fontes de carbono. Então, num ambiente biológico, onde eu tenho uma limitação da minha fonte de carbono, os micro-organismos podem utilizar o protoplasma, podem utilizar o material celular como fonte de carbono. Isso dá origem à respiração endógena, que nós já comentamos em vídeos anteriores. Por que nós estamos relembrando isso? Porque nós vamos ter que, de alguma forma, associar quanto de matéria orgânica que eu preciso para reduzir uma certa quantidade de nitrato. E esta relação tem que incorporar a quantidade de carbono que eu estou utilizando para oxidar esse nitrato a N2, reduzir, né, o nitrato a N2, mais uma fonte de carbono que vai ser utilizada para a síntese celular. Então nós temos que incorporar esses dois consumos de substrato, esses dois consumos de matéria orgânica, que vão acontecer por processos catabólicos e por processos anabólicos. Bom, agora vamos pensar como é que eu consigo escrever isso. Eu tenho um substrato lá, pode ser metanol, pode ser etanol, pode ser o que for. O que vai acontecer? O nitrato vai ser reduzido a N2. E aí eu vou consumir uma certa quantidade de matéria orgânica, uma certa quantidade de etanol. Então todo o meu substrato, todo ele, eu vou chamar de DQO removida. E na verdade é o que eu meço. Por que eu estou medindo? Porque, por exemplo, eu estou introduzindo 100 e estou saindo com 10. Então esta diferença é, na verdade, a DQO removida. Só que esta DQO removida, parte dela vai ser utilizada nesse processo de oxidação. Eu vou pegar esse nitrato, vou reduzir a N2 e essa quantidade de substrato vai ser utilizada para oxidação, um processo oxidativo. Ele vai ser oxidado e alguém vai ser reduzido. Então nós vamos chamar isso aqui de DQO oxidada. No entanto, o que vai acontecer? De posse desta energia obtida num processo catabólico, eu vou pegar parte desse substrato, uma outra parte, e aí o que vai acontecer? Esta parte do substrato, mais a energia, vai me dar origem a novas células. Síntese celular. Então eu vou utilizar mais uma parte desse substrato, aonde parte desta DQO vai ser utilizada para síntese. Ou seja, eu preciso de carbono para os meus micro-organismos começarem a se reproduzir, a se multiplicarem e produzirem novas células. Então, a minha DQO removida, ela compõe-se, na verdade, de duas formas distintas, duas partes distintas. Uma DBO que vai ser utilizada num processo de oxidação e uma DQO que vai ser utilizada para síntese celular. Então, o que eu vou escrever? Eu vou descrever que a DQO removida é uma soma da DQO oxidada mais uma DQO utilizada para síntese celular. Bom, lembrando, todo o processo biológico, eu posso relacionar essa produção de sólidos com a DQO removida. Como é que é feito, como é que eu estabeleço essa relação? Por meio de um coeficiente que nós chamamos de coeficiente de síntese celular, que eu estou indicando aqui um Y, índice H. Isso aqui é um coeficiente de síntese celular. E esse coeficiente de síntese celular me relaciona uma taxa de produção de sólidos biológicos, um dxdt, e me está associado a uma taxa de consumo de substrato. Só que esse consumo de substrato é o total, é a DQO removida. Não é a DQO oxidada, é a DQO removida, porque essa aqui eu meço, eu consigo medir. Então, coeficiente de síntese celular é uma relação entre os meus sólidos produzidos dividido por uma DQO removida. Então, o que eu posso escrever? Eu escrevo que essa quantidade de sólidos produzidos ela vai ser igual a esse coeficiente de síntese celular vezes uma DQO removida. Então, estamos utilizando agora o conceito de síntese celular. Certo? Bom, o que eu vou tentar fazer? Eu preciso dar um jeito, agora, de trabalhar melhor esse conceito de sólidos aqui. E aí nós vamos lançar mão, nós vamos relembrar a relação que eu tenho entre sólidos e o consumo de oxigênio
ou consumo de matéria orgânica. Por quê? Porque consumo de oxigênio, O2, essencialmente pode ser expresso como DBO, pode ser expresso como DQO. Lembrando a estequiometria desta reação, onde eu tenho aqui uma certa quantidade de sólidos biológicos e que vai consumir uma certa quantidade de oxigênio, eu posso escrever essa estequiometria onde 1 mol de C5H7NO2, lembrando, esse C5H7NO2 é uma forma de nós exprimirmos uma fórmula química de material celular. Então, 1 mol de C5H7NO2 equivale a sempre 13 gramas. Lembrando que, estequiometricamente, 1 mol disso potencialmente vai consumir 5 moles de O2. Então, 113 gramas de material celular equivale a um consumo de 160 gramas de oxigênio. Então, com isso, eu consigo estabelecer uma relação estequiométrica onde eu tenho aproximadamente 1,42 gramas de O2 por cada gramas de sólidos produzidos. E ela advém desta relação. Inclusive, isso aqui é super importante, porque é dessa forma que nós calculamos consumo de oxigênio em processos biológicos aeróbios. Nós já vimos isso anteriormente. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou tentar tirar daqui esse SSV produzido. O que acontece? Essa relação 1, deixa eu voltar aqui. Esta relação 1,42, ela equivale a um certo consumo de oxigênio em relação a uma certa quantidade de sólidos produzidos. Só que este consumo de oxigênio, então, tem que estar associado, como é um consumo em miligramas ou gramas de O2, isso é DQO. Essencialmente, esse consumo total de oxigênio é a DQO. Mas que DQO? É a DQO utilizada para quem? Para a síntese celular. É a síntese. Então, esse consumo de O2 equivale, essa relação 1,42, é uma certa quantidade de oxigênio expresso como DQO utilizado na síntese sobre o SSV produzido. Então, este DQO associado à síntese é igual a 1,42 vezes esse SSV produzido. Tá certo? Bom, visto isso, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, lembrando, eu tenho aqui minha relação. Bom, então, essa DQO, quanto dessa matéria orgânica que vai ser utilizada para a síntese, equivale a 1,42 vezes essa quantidade de sólidos produzidos. Ora, mas o que é essa quantidade de sólidos produzidos? É esse coeficiente de síntese celular vezes a DQO removida. Eu vou colocar aqui, vou fazer essa substituição. Então, essa quantidade de DQO utilizada somente para processo de síntese celular equivale a 1,42 vezes o coeficiente de síntese celular vezes a DQO removida. Então, eu vou agora eliminar este termo daqui e vou associar DQO oxidada com DQO removida. Vou substituir este termo aqui e eu vou escrever que a DQO removida é igual a DQO oxidada mais 1,42 YH vezes a DQO removida. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de isolar a minha DQO removida. Vou trabalhar esta equação e eu vou escrever que a DQO removida é igual a DQO oxidada dividido por 1 menos 1,42 vezes esse coeficiente de síntese celular. Na verdade, o que essa equação me diz? Me diz o seguinte, a DQO removida, observa que este número ele é menor do que 1. Como esse número aqui ele é menor do que 1, então o que significa isso? Como ele é menor do que 1? Significa que a DQO removida, lógico, tem que ser maior do que a DQO oxidada. Por quê? Porque a DQO removida é o todo. E, no entanto, parte vai ser utilizada para oxidação e parte vai ser usada para síntese celular. Esta equação para a gente ela é extremamente importante porque ela vai ser empregada posteriormente, onde eu vou conseguir calcular a quantidade de substrato que eu preciso adicionar no meu reator pós-anóxico. Nós vamos deixar esta reação, vamos guardá-la, e agora eu vou tentar dar um jeito de associar consumo de substrato com consumo de nitrato. Como é que eu vou fazer isso? Vamos escrever uma reação exprimindo a conversão do nitrato a N2 e admitindo que nesta equação de óxido-redução eu esteja levando em consideração um certo consumo de oxigênio. Na verdade, esse consumo de oxigênio é a própria DBO oxidada.
Olha só, nitrato sendo reduzido a N2 me equivale a um consumo de oxigênio. Então, escreve estequiometricamente 2 moles de NO3. Então, esses 2 moles equivalem a quanto de nitrogênio? 2 vezes 14 gramas de nitrato como nitrogênio. É equivalente a 5,5 moles de O2, que equivale a 80 gramas. Então, isto aqui é equivalente a isso. Então, eu vou escrever que 2 vezes 14 gramas de nitrato expresso como nitrogênio é igual a 80 gramas de O2. Equivale a 80 gramas de oxigênio. E eu posso fazer uma equivalência de taxa. Então, dNO3dt, ou seja, a variação da concentração de nitrato em função do tempo reduzido, tem que ser proporcional a uma certa taxa de variação do substrato, também em função do tempo. Esse substrato eu vou indicar pela letra S, S de substrato, ds/dt. No caso, esse S pode ser etanol, metanol, seja lá o que for. Vou colocar um S de forma genérica. Então, equivale aqui uma relação. E eu posso escrever, portanto, que ds/dt, ou seja, a quantidade de substrato utilizado no processo de oxidação, tem que ser igual a 80 dividido por 28. 28 vem daqui, 2 vezes 14, vezes uma taxa de variação de nitrato no meu sistema. E essa relação é igual a quanto? É igual a ds/dt igual a 80 sobre 28 dNO3dt, e isso equivale, vamos agora exprimir. O que é esse ds/dt? É uma DQO oxidada. É quanto de DQO foi oxidado. Eu posso escrever em termos de taxa ou colocar um valor como um todo. A minha DQO oxidada é igual a 80 dividido por 28, que é igual a 2,86. Vezes quanto? Vezes a quantidade de nitrato reduzida. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 1 miligrama por litro de nitrato sendo reduzida a N2, isso equivale a um consumo de substrato no processo de oxidação igual a 2,86 miligramas de O2 por litro. Ou seja, é uma relação entre quanto que eu preciso de substrato para possibilitar a redução do nitrato a N2. Ora, isso aqui é DQO oxidada, e isso aqui é nitrato, uma massa de nitrato removida. Então, olha a minha relação aqui. A minha DQO removida é igual a uma variação na DQO, uma quantidade de DQO utilizada na oxidação, dividido por 1 menos 1,42, meu coeficiente de síntese celular. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é 2,86 vezes uma certa quantidade mássica de nitrato removida. Agora eu estou relacionando consumo de substrato com uma certa quantidade de nitrato removida por processo de desnitrificação. Já estou começando a dar cara nas minhas equações. Mas não termina aí. Eu tenho que dar um jeito de exprimir essa DQO removida de alguma forma. Eu tenho que escrever isso. Vamos escrever em termos de taxa. Então, vamos exprimir DQO removida, agora em termos de taxa, e agora eu vou voltar a escrever como ds/dt. Então, ds/dt tem que ser igual a 2,86 dividido por 1 menos 1,42 YH, coeficiente de síntese celular, vezes uma taxa de variação da concentração de nitrato em função do tempo. Lembrando que isso aqui é concentração, não é massa, é concentração, concentração. Posso escrever na forma de taxa, está aqui. Bom, só que agora, o que eu vou fazer? Guardemos esta equação, guardemos, porque agora eu tenho que dar um jeito de escrever esse ds/dt. Eu tenho que escrever esse ds/dt de uma outra forma, de tal forma que eu possa igualar as duas equações e aí gerar uma taxa de desnitrificação específica. Mas olha só o que nós vamos fazer. Guarda a equação. Vamos voltar de novo na definição do coeficiente de síntese celular. Ele é um dx/dt, ou seja, uma taxa de variação de concentração de sólidos produzidos, dividido por um ds/dt. Ou seja, isso aqui é SSV produzido pela DQO removida. Vamos agora escrever ds/dt em função de dx/dt. O que é ds/dt? É 1 sobre y vezes o dx/dt. Modifiquei isso aqui. Bom, então está aqui. Mas eu sei que no processo biológico
Eu sei como escrever, eu tenho propostas de equações para exprimir esse dx/dt. Lembra que esse dx/dt é uma taxa de crescimento de sólidos, ela pode ser escrita como um coeficiente de síntese celular, um μ, na verdade é uma taxa de crescimento celular, vezes uma concentração de sólidos, e aqui eu coloquei um eta. Por que eu coloquei esse eta? Lembrando, o meu processo, eu estou analisando o meu reator pós-anóxico. Esse eta é um valor que poderá variar entre 0 e 1. O que significa isso? É a fração desses sólidos biológicos ativos associado a micro-organismos heterotróficos que estarão envolvidos no processo de desnitrificação. Dependendo do substrato, esse eta pode ser máximo, pode ser igual a 1, mas como pode ser menor. Por exemplo, quando nós utilizamos etanol, esse eta é aproximadamente 1. Quando a gente utiliza metanol, nem todos os micro-organismos heterotróficos eles são capazes de utilizar o etanol como fonte de carbono. Então, esse eta normalmente é um valor menor do que 1. Ele fica na faixa de 0,4 a 0,5. Então, esse eta é um valor que nós vamos utilizar posteriormente. Na verdade, é um fator redutor da concentração de sólidos biológicos heterotróficos que estarão envolvidos no processo de desnitrificação. Mas isso aqui eu conheço, eu posso escrever dessa forma. Isso aqui é uma taxa de crescimento celular. E aí, normalmente, a gente sempre escreve essa taxa de crescimento celular como sendo função da concentração de substrato. Lembra que quando a concentração de substrato é máxima, essa taxa de crescimento celular ela é máxima. Mas, no entanto, quando esse substrato vai caindo, passa a acontecer uma limitação na taxa de crescimento celular, ela diminui. Isso aqui advém da fórmula de Monod, da equação de Monod. Bom, vamos colocar essa equaçãozinha aqui. Então, o meu dx/dt é igual a um μ máximo vezes S, um coeficiente de meia saturação, Ks mais S, vezes o x, vezes o eta. O que é esse S? É o meu substrato. Que substrato? É o etanol. É a concentração que eu tenho no reator. Porque ele pode se tornar, e naturalmente ele é limitante à ocorrência do processo de síntese celular. Ele é limitante. Então, olha o S aparecendo aqui. Bom, mas vamos um pouquinho mais. Vamos adiantar essa equação. Na verdade, existem outros fatores em que eu preciso corrigir essa equação. Por exemplo, o nitrato ele pode ser também um elemento limitante. Se a concentração de nitrato for muito alta, como nós estamos falando de um processo de desnitrificação, esse crescimento celular vai acontecer mediante um consumo de substrato e a existência de alguma coisa que vai ser reduzida. Quem vai ser reduzido? É o nitrato. Quando o nitrato é máximo, então praticamente essa grandeza aqui é igual a 1. Mas quando o nitrato começa a ficar muito baixinho, ele começa, por sua vez, a limitar o crescimento celular. Então é um segundo fator de restrição. E lógico, essa taxa máxima de crescimento também tem que ser corrigida em função da temperatura. Lembra que a temperatura influencia processos biológicos. Ou seja, eu estou escrevendo dx/dt. E eu estou expondo nesse dx/dt quem? O S. Vamos continuar. Eu sei que o meu ds/dt é igual a 1 sobre h dx/dt. Mas olha o meu dx/dt aqui. Então, como é que eu posso escrever o meu ds/dt? Meu ds/dt é 1 sobre h vezes todos esses termos. Ou seja, eu já estou conseguindo exprimir o meu ds/dt. Ora, se eu consigo exprimir ds/dt, eu consigo escrever melhor o meu dNO3dt, que é a taxa de variação de nitrato em função do tempo. Putz, vamos simplificar um pouco melhor essa equação, porque ela é muito grande. Vamos tirar todos os fatores que eu consigo, que me permitem corrigir essa taxa máxima de crescimento. Então, eu vou escrever, veja, ds/dt, lembrando, o que é o meu ds/dt? Ele é 2,86 dividido por 1 menos 1,42 coeficiente de síntese celular, dNO3dt. Olha o ds/dt aqui e olha o ds/dt aqui. Então, perceberam que agora eu estou conseguindo escrever este dNO3dt. Vamos reescrever esta equação de uma outra forma.
Agora eu vou escrever em função do DNO3-DT. Taxa de variação da concentração de nitrato em função do tempo, agora vai ser igual ao meu ds-dt vezes 1 menos 1,42 coeficiente de síntese celular dividido por 2,86. E aí o meu ds-dt está aqui. Já exprimi o meu ds-dt. Posso fazer minhas substituições. No entanto, lembrando, eu vou substituir o meu ds-dt aqui. E aí eu vou escrever o meu DNO3-dt. Pronto, ele está aqui. Isso aqui é o meu DNO3-dt. Lembrando, é a taxa da variação da concentração de nitrato em função do tempo, devido ao consumo de um substrato externo adicionado no sistema. Está aqui. Agora eu vou fazer uma pequena simplificação nessa equação. Eu vou colocar, ao invés de colocar mi máximo aqui, eu vou colocar o mi máximo corrigido e vou juntar este parâmetro com esta grandeza e com a variação, com a correção da temperatura, para ficar uma equaçãozinha menor. Então, isso aqui é apenas uma simplificação da equação. Então, finalmente, eu posso escrever que a minha taxa de variação da concentração de nitrato no meu reator é todo este termo aqui, onde esse mi máximo é uma constante função da concentração de nitrato no reator e a variação, a correção pela temperatura. Bom, mas e daí? Bom, e daí que, na verdade, esta expressão aqui é que vai me permitir calcular aquela taxa de desnitrificação específica. Ora, por quê? Por quê? DNO3-DT está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir aqui por 1 sobre x, vou dividir por x, minha concentração de sólidos biológicos, e vou dividir aqui pela concentração de sólidos biológicos. Ou melhor, eu posso tirar esse x daqui e passar para cá. Então, este termo é igual a isso aqui. Agora, olha só, o que é isso aqui? O que é a variação da concentração de nitrato em função do tempo dividido pela concentração de sólidos? É a própria taxa de desnitrificação específica. Por quê? Porque isso aqui é concentração por volume. Isto aqui é sólidos por volume. Na hora que eu divido, o que eu tenho? Eu tenho a própria taxa de desnitrificação específica. O que é a taxa de desnitrificação específica? É a variação da concentração em função do tempo dividido pela concentração de sólidos. Pronto, eu consegui chegar finalmente na minha equação. O que é então essa taxa de desnitrificação específica? É todo esse termo que nós temos aqui. Ou seja, eu conheço tudo. Em tese, eu conheço o coeficiente de síntese celular, eu conheço agora a minha taxa máxima de crescimento celular corrigido, o S vai ser, em tese, uma incógnita, e o eta eu também conheço. Eu conheço tudo. Cheguei no meu objetivo final. E agora, o que eu faço com isso? Não tem problema nenhum. Eu vou escrever a minha equação original que nós vimos anteriormente. A taxa de variação, a taxa de consumo de massa de nitrato devido à oxidação de um substrato adicionado externamente, mais uma taxa de consumo de nitrato associado à respiração endógena tem que ser igual às entradas e saídas de nitrato no meu reator pós-anóxico. Está aqui. O que é essa taxa de variação da massa devido à respiração endógena? É uma taxa específica de desnitrificação vezes o x vezes o volume anóxico. Essa mesma taxa nós já vimos agora na pós, o consumo, devido ao consumo de substrato, a taxa de consumo de massa, a taxa de variação da massa de nitrato associado a um consumo de substrato externo também é função de uma taxa específica de desnitrificação. Eu vou colocar essas duas grandezas aqui. E aí, o que eu vou escrever? Que a vazão vezes 1 mais R, que multiplicado concentração de nitrato efluente no reator aeróbio, menos no efluente do reator pós-anóxico, lembrando que essa grandeza, o efluente do reator aeróbio é o afluente do reator anóxico, tem que ser igual a essas taxas de desnitrificação específicas, vezes a concentração de sólidos, vezes o volume do reator anóxico. E aí, esse valor é conhecido, que é este valor aqui, nós já vimos anteriormente, isto aqui, tá aqui. Isso aqui é conhecido, e agora nós temos a nossa equaçãozinha.
Lembrando que isso aqui também é conhecido. Agora, quem em tese eu não conheço? Eu sei calcular, mas é essa grandeza aqui. Vou isolar. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever que essa taxa de variação da massa de nitrato nesse sistema entradas e saídas é igual a essa taxa de desnitrificação específica associada ao consumo de substrato externo, vezes a concentração de sólido, vezes o volume. Vou substituir aqui aquela minha taxa de desnitrificação específica devido à respiração endógena, vezes a concentração de sólidos, vezes o volume. E vou isolar esta grandeza. Quando eu isolar essa grandeza, eu vou, na verdade, passar a massa para cá, vou passar o outro termo para cá e vou gerar essa expressão. Veja, a única coisa que eu fiz aqui foi passar este termo, né, vou isolar, na verdade, eu vou passar este termo para lá e aí vai ficar negativo. E aí vou dividir, vou isolar essa taxa de desnitrificação específica. Está aqui, devido ao consumo de substrato. Está aqui. E aí eu tenho esta equação. Então, qual é agora o meu ponto de partida? Eu tenho um conjunto de equações que vai me permitir dimensionar esse reator pós-anóxico. Que conjunto de equações são esses? A primeira equação é esta aqui. O que eu não conheço? Bom, na verdade, o que eu conheço? Conheço essa taxa de remoção de nitrato, a taxa máxima de remoção de nitrato? Conheço. Conheço isso, conheço isso, conheço isso, conheço isso, conheço isso, conheço tudo, menos o volume do reator anóxico. E que, na verdade, esse volume do reator anóxico vai me permitir calcular isto aqui. O resto eu conheço tudo. Qual que é a segunda equação? A segunda equação é essa aqui, que nós já mostramos anteriormente. Essa taxa de desnitrificação específica é função da concentração de substrato no reator, ou seja, a concentração residual de etanol que eu tenho no reator. Bom, então, se eu fixar um volume do reator anóxico, eu vou calcular isto. E se eu calcular isto, eu consigo calcular S. E aí, finalmente, se eu souber esta massa de nitrato removida, eu consigo calcular a quantidade de substrato que eu preciso introduzir no sistema. Então, mediante essas três equações, eu consigo dimensionar o meu reator pós-anóxico quando eu estou adicionando uma fonte externa de carbono. Essas são as equações-chave e equações base que eu vou precisar para dimensionar o meu reator pós-anóxico, quando eu estou adicionando uma fonte externa de carbono. Essas são as minhas equações. E essas equações agora estão demonstradas. Bom, mas o que acontece? Qual é o conceito geral? E agora nós temos que pensar um pouquinho como é que eu vou dimensionar esse reator. Vamos fazer as nossas considerações finais para a gente poder guiar o nosso raciocínio posterior. Então vamos lá. Quando é que, na verdade, em tese, eu precisaria de uma desnitrificação pós-anóxica? E aqui independe se é uma desnitrificação pós-anóxica que eu vou fazer somente mediante a respiração endógena ou mediante a adição de um substrato externo ao sistema. A necessidade de desnitrificação pós-anóxica, em ETS, depende da qualidade que eu desejo para o meu efluente tratado. No Brasil, é muito difícil a gente observar legislações que exigem, por exemplo, concentrações de nitrato muito reduzidas. Se eu tiver, por exemplo, uma necessidade, uma exigência ambiental, onde a concentração de nitrato, por exemplo, seja muito baixa, inferior, por exemplo, a 10 miligramas de nitrato por litro, não tem escapatória. Eu vou ter que implantar uma desnitrificação pós-anóxica, se a concentração de nitrato for muito baixa. No Brasil não é muito comum, mas se porventura eu precisar, por exemplo, atingir concentrações de nitrato no efluente tratado da ordem de 3, 2, 4 miligramas por litro, não tem jeito. Aí eu vou ter que trabalhar com desnitrificação pré-anóxica e com desnitrificação pós-anóxica. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Eu vou precisar de alguma forma trabalhar com o processo de desnitrificação. O que acontece? A gente comentou que as taxas de desnitrificação específica em reatores pós-anóxicos com fonte externa de carbono são bem maiores do que a taxa de desnitrificação pós-anóxica
com sistemas sem fonte externa de carbono. Então, qual que é a lógica em nós utilizarmos desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono? É porque eu consigo ter valores de taxas muito maiores e, consequentemente, o tamanho do reator fica muito menor. Lembra que nós fizemos um exercício de cálculo, onde nós calculamos o volume de um reator pós-anóxico sem fonte externa de carbono. E nós chegamos num volume. E aí nós vamos mostrar, mediante um cálculo posterior, não nesse vídeo, num próximo, nós vamos mostrar que esse volume vai cair mais da metade, vai ficar muito menor. Então, por que em tese eu utilizaria a desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono? Porque eu estou diminuindo ao máximo o volume do reator. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Essa é a inteligência por trás do processo. Lógico que, para que eu possa fazer esse processo de desnitrificação, tem um ponto que a gente não pode esquecer. Quando a gente fala fonte externa de carbono, dá a impressão de que a desnitrificação somente vai estar acontecendo devido à adição desta fonte externa de carbono. Mas não. Ele é um processo combinado. Eu estou combinando. Lembrando que os micro-organismos, eles podem escolher entre uma fonte externa de carbono, como eles podem escolher também por respiração endógena. Então, eu não consigo separar uma da outra. O que vai acontecer num reator pós-anóxico? Eles vão consumir o meu substrato, parte desse substrato, e ele vai ser utilizado para redução do nitrato a N2. Só que também parte desse substrato vai vir por respiração endógena. Então, quando a gente fala em desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono, na verdade, sempre uma combinação, sempre vai ter uma combinação juntamente com a desnitrificação sem fonte externa de carbono. As duas vão acontecer concomitantemente. Aí, o que vai acontecer? No meu dimensionamento, eu tenho que levar em consideração ambos os processos, e foi o que nós fizemos. Agora, para que o meu processo seja econômico, o que eu quero? Se eu estou querendo projetar um reator com desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono, eu quero privilegiar a adição dessa fonte externa de carbono. Então, a minha ideia qual que é? É maximizar a massa de nitrato removido mediante a oxidação do substrato externo, né, e tentando reduzir ao máximo possível, ou diminuindo esse consumo de substrato devido à respiração endógena. Senão não tem sentido. Senão eu faria, né, uma desnitrificação pós-anóxica sem fonte externa de carbono. Então tem um balanço econômico onde eu tenho que saber até onde que eu vou fazer. Isso aí dá para fazer, só que nós vamos mostrar isso no exercício. Como é que a gente faz isso? Portanto, e lógico, né? É importante lembrar que a desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono tem que vir acompanhada da desnitrificação pré-anóxica. Por quê? Porque eu quero reduzir ao máximo possível a quantidade de nitrato que vai ser removida em reatores pós-anóxicos. Ou seja, se está entrando 100, eu quero a maior parte sendo reduzida num reator pré-anóxico. Por quê? Porque eu tenho uma fonte de carbono presente no esgoto bruto afluente ao tanque de geração que é biodegradável e uma menor quantidade que vai ser reduzida no meu reator pós-anóxico. Então, eu sempre acompanho o meu reator pós-anóxico, sempre tem que vir acompanhado do meu reator pré-anóxico. Isso a gente já viu anteriormente. E aí, por que eu estou fazendo isso? Aí, escrito aqui, deixando de forma bem cabal, por que eu quero a justificação? Por que eu preciso da desnitrificação pré-anóxica? Para reduzir a carga de nitrato que vai ser encaminhada ao meu reator pós-anóxico. Vai ficar o sistema econômico. Tá joia? Bom, qual que é o meu próximo passo? Nós vimos a teoria da desnitrificação pós-anóxica com fonte externa de carbono. Nós vimos um conjunto de equações que nós vamos utilizar posteriormente para nós dimensionarmos esse reator pós-anóxico com fonte externa de carbono. Então, no nosso vídeo posterior, nós vamos fazer um exemplo de cálculo, um exemplo de dimensionamento que nós aproveitamos ao longo de todas as nossas aulas. Nós fizemos um vídeo onde nós dimensionamos o reator para remoção de carga orgânica seguido de nitrificação, nitrificação e desnitrificação pré-anóxica, desnitrificação pré-anóxica mais desnitrificação pós-anóxica sem fonte externa de carbono. Agora nós vamos fazer um exemplo final, onde nós estaremos dimensionando este reator pós-anóxico, só que agora com uma fonte externa de carbono.
esse vai ser o nosso vídeo final, fechando todo esse conjunto de vídeos onde nós estamos apresentando dimensionamento de sistemas de lodos ativados, operando com remoção de carga orgânica, nitrificação e desnitrificação. Esses conceitos que nós vimos nesse vídeo precisam estar muito claros, e estando claros, esse dimensionamento, ele é muito simples, ele é muito fácil de se fazer. Mas isso nós vamos fazer num vídeo posterior. Aí nós vamos apresentar toda essa sequência, o dimensionamento e comparar o volume dos reatores. Sempre faço propaganda desse livro no final desses vídeos. Nós temos aqueles que gostam do tratamento de águas residuárias. Recomendo fortemente que vocês estudem esse livro de ponta a ponta. Wastewater Treatment and Reuse, Theory and Design Examples. São 2 volumes. Esse livro foi escrito pelo Kazin e pelo Tsu. Ele está na 3ª edição. É um livro excepcional e que me permite fazer excelentes projetos de estações de tratamento de águas residuárias. Ele é um livro extremamente amplo, ele é um livro dedicado a projeto, ele não está só confinado em dimensionamento de sistemas biológicos. Nós falamos de gradeamento, de desarenação, decantação primária, decantadores secundários, reatores biológicos, desinfecção. O livro fala de reuso e outras alternativas de tratamento que podem ser complementares ao tratamento de águas residuárias. Recomendo fortemente este livro. Infelizmente não tem no Brasil, tem que comprar lá fora, custa um pouquinho caro, mas aqueles que estão devotados no tratamento de águas residuárias, esse livro tem que ser tratado como uma bíblia. Ele complementa o livro do Metcalfe-Ned. Não é que ele seja melhor nem pior. O Metcalfe-Ned tem uma bagagem teórica muito boa, né? No entanto, tem poucos exemplos de dimensionamento. Eles têm, mas não tem muitos. Tem. Mas o livro do Kazin, ele é totalmente dedicado ao projeto. Então ele tem uma teoria que é simples, mínima, de tal forma que o leitor consiga acompanhar o desenvolvimento do livro, mas ele é mais devotado a cálculo, projeto, perfil hidráulico, hidráulica, processo biológico. É um livro que eu recomendo. Bem, então, se alguém tiver alguma dúvida nesse vídeo, coloca nos comentários. Na medida do possível, vou respondendo. Respondo para vocês. Nosso próximo vídeo, vamos apresentar um exemplo de dimensionamento. E aí a gente consegue dar esse fecho falando sobre nitrificação e desnitrificação, dimensionamento de processos biológicos aeróbios, dando enfoque em processos de lodos ativados, ou seja, processo de tratamento de leito fluidizado. Tá bom? Então, agradecimento a todos, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.